Boas noites, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, correligionárias, correligionários, interessadas, interessados, público em geral, a todas e a todos, muito boas noites. É com muita alegria, com muita satisfação que damos início a mais uma prédica positiva. Nesta noite de setembro, do final da primavera aqui no Hemisfério Sul. Não é? Bem, vamos começar pelo começo, né? Então, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Deixem-me fazer uma observação preliminar aqui antes de qualquer coisa. Devido às mudanças climáticas, não é? Aqui e também as mudanças climáticas conjugadas com o El Niño lá no Pacífico, no Oceano Pacífico, aqui no Brasil nós estamos passando por um período anormalmente quente. Então ontem e hoje fez calor de verão, aqui em Curitiba deveríamos estar aí na faixa dos 20 graus, a temperatura ontem e hoje ultrapassou 35. Então foi muito quente. E agora há pouco tivemos tempestade elétrica aqui em Curitiba. E daí? Bem, em primeiro lugar, só para mencionar que, enfim, a mudança climática é um fato, estamos vivendo isso, né? E, por outro lado, nessas condições meteorológicas de verão no final do inverno, aqui no Hemisfério Sul, nós tivemos uma tempestade elétrica, ainda estamos passando por uma tempestade elétrica aqui em Curitiba, e quando chove, quando tem chuva, tempestade elétrica, é muito comum a internet cair, o sinal da internet cair. Então eu estou avisando desde já, se cair é por causa da tempestade elétrica, né? Então só para termos bastante clareza do que pode acontecer. Hoje, na nossa prédica, né, nós teremos... A nossa programação é bastante simples, é bastante direta. Não é? Nós daremos continuidade aqui à leitura comentada do Catecismo Positivista. E, na sequência, nós faremos alguns comentários, né, sobre a expressão funcionalismo público, que Augusto Comte utilizou em algumas ocasiões. É uma expressão muito interessante, é uma bela expressão, mas por vezes ela é objeto de mal entendidos, às vezes mal entendidos de boa fé, às vezes mal entendidos de má fé. Então vamos entender um pouquinho essa expressão funcionalismo público, não é? Essa expressão deixa muito claro qual é o espírito que anima a atividade pública do positivismo, não é? Então é bem simples, né? Hoje, né, nós vamos fazer a leitura comentada do Catecismo e em seguida comentaremos a expressão funcionalismo público. Bem, antes de qualquer coisa, não nós temos aqui a leitura de uma poesia. Continuamos, né, com o nosso querido poeta Martins Fontes, né, José Martins Fontes. O poema de hoje é um soneto, Viver às Claras. Viver às Claras. Declara-te não só no íntimo, como publicamente, no recolhimento, redestilando o teu discernimento, vence os impulsos do menor assomo. Faze o que dizes, e o teu pensamento, que entre os modelos do critério tomo, amadureça, equivalente ao pomo, porém nasça da flor do sentimento. Exposto à luz solar, visto por fora, se torne evidentíssimo, insuspeito, teu humanismo que te condecora. Ostenta o coração livre e perfeito, em toda a limpidez, brilhando agora como um emblema de cristal no peito. Né? Então, um belo soneto sobre o viver às claras. Não é? Faze o que dizes, exposto à luz solar os seus pensamentos, os seus sentimentos.
Olha que beleza esse sentimento do Martins Fontes, né? Esse poema do Martins Fontes, né? O Gabriel dá boa noite, Gabriel. O Gabriel comenta que o YouTube está sem som, mas aqui está ok, não há nenhum problema. Aparentemente não há nenhuma dificuldade no som não, Gabriel. Eu realmente não sei o que pode estar acontecendo. Bem, na semana passada eu fiz vários comentários e cometi 2 erros, então tenho que fazer a retificação de 2 erros. O primeiro é a respeito do pensador. O Gabriel disse ok então. O primeiro erro foi a respeito do nome do pensador Leibniz. Leibniz foi um pensador alemão, não é, que propôs a concepção do melhor dos mundos possíveis. E aí eu disse que o nome de Leibniz era Frederico, em alemão. Na verdade é Gottfried Wilhelm Leibniz, ou Godofredo Guilherme Leibniz. Então, corrigindo, a primeira correção é essa, né? Godofredo Guilherme em português, né? Gottfried Wilhelm. E a segunda correção é a respeito das semanas dos meses de Shakespeare. Eu comentei que no mês de Shakespeare nós temos semanas dedicadas, além de a dramaturgia, né, a romances, eu disse que também havia semanas dedicadas à música e semana à pintura. Na verdade, a semana da pintura está no mês de Dante. Então, para corrigir essa informação errada, né, que eu dei na semana passada, então vamos indicar aqui as semanas desses 2 meses. Shakespeare, as 2 semanas. Shakespeare, os 2 meses, né, Dante e Shakespeare. O mês de Dante tem 4 semanas, são Ariosto, Rafael, Tasso e Milton. A semana de Ariosto refere-se aos romances e às peças de costumes. A semana de Rafael é a semana com as artes plásticas, então pintores, escultores, pintores e escultura, pintura e mais uma arte que agora e arquitetos. A semana de Tasso apresenta textos de cavalaria e aventura. Então, por exemplo, Dom Quixote, não é? E a última semana de Milton é a semana da poesia afetiva mesmo, né? Então tem a poesia afetiva, a poesia mística, com Tomás de Kempis, e a poesia lírica, não é? Ao que parece, realmente está mudo o YouTube. Eu não sei qual que é o problema do YouTube. Eu realmente não sei o que fazer. Aqui na minha câmerazinha ali, o sinal do microfone está funcionando, não é? Normalmente. Eu realmente não sei como corrigir esse problema agora. Bem, no mês de Shakespeare, que é o atual, não é? Nós temos as semanas de Calderon de la Barca, Corneille, Molière e Mozart. Com Calderon, na semana de Calderon, nós temos os dramaturgos, dramaturgia em geral. Dramaturgia são os textos de teatro, né? Em geral. Na semana de Corneille, nós temos aí os dramas históricos. Na semana de Molière, nós temos as comédias, o teatro de comédia, os satiristas, não é? E, finalmente, a última semana de Mozart, nós temos aí a música associada ou não com o teatro, no caso das óperas, não é? Mozart era um compositor de óperas, Rossini, Bellini, mas há músicos que compuseram apenas músicas, né, por assim dizer. No caso de
Palestrina, que compôs missas, então é apenas a música, sem a parte teatral, né, que é um elemento da ópera, né? Então, essas duas correções, não é, sobre as semanas dos 2 meses dedicados à arte moderna, né, Dante e Shakespeare, e o nome de Leibniz. Não é? Duas informações que eu passei erradamente na semana passada. Vamos passar então aqui a leitura, vamos dar continuidade à leitura comentada do Catecismo Positivista, como nós fizemos na semana passada, né? Dando continuidade ao que comentamos na semana passada. Na semana passada, né, quais foram as observações que nós apresentamos, né, que Augusto Conte apresentou? Augusto Conte comentou que as concepções sobre a natureza humana, não é, tiveram um prenúncio, uma primeira elaboração lá com o catolicismo, com São Paulo, né, em que São Paulo afirmava que o ser humano é naturalmente egoísta e tinha também um elemento de altruísmo. Mas a justificativa, a maneira como São Paulo propunha conjugar o egoísmo com o altruísmo era assim: o egoísmo é só do ser humano e o altruísmo vem pela graça, pelo Espírito Santo. Então, embora ele tenha indicado a dualidade humana, egoísmo e altruísmo, não é, ele indicou que ele propôs que o altruísmo não é do ser humano, vem sempre de fora e como que milagrosamente, o que, enfim, apresenta de certa maneira o problema, mas é uma solução muito insatisfatória, né? Depois, na Idade Média, né, Tomás de Kempis, né, no belo poema A Imitação de Cristo, né, que é um ensaio moral, né, ele apresenta ali um quadro enorme de avaliação moral do ser humano, né, uma avaliação realmente boa. Realmente está mudo. Realmente está mudo. Bem, vamos ver se eu consigo resolver o problema. Eu vou reiniciar aqui a transmissão. Só um instantinho. Aqui. Vamos começar aqui uma nova transmissão. Só um instantinho. Prédica. Pondo qualquer coisa. Próxima. Público. Ok. Vamos ver. Pois é, Paulo. Pois é. Transmitir ao vivo. Vamos tentar aqui uma nova transmissão. Vamos tentar uma nova transmissão aqui no YouTube. Vamos ver se agora funciona. Paulo, por favor, você está agora no Facebook, veja se no YouTube está ouvindo, saindo som. Alô, alô, alô. Está ouvindo? Vamos ver. Bem, vamos lá. Então, na Idade Média, né, continuando aqui o comentário, na Idade Média, Tomás de Kempis escreveu A Imitação de Cristo com longas interpretações morais. E essas interpretações morais Augusto Conte valorizava muito. Bem, na modernidade, quem dá o passo central para o estudo da moralidade humana, da ciência moral, ainda mudo. Eu realmente não sei qual que é o problema da transmissão no YouTube. Por isso eu vou encerrar a transmissão do YouTube por hoje e vamos ficar apenas no Facebook. Infelizmente. Não é? Então eu vou encerrar aqui do YouTube.
encerrar. O Paulo comenta que vai ficar pelo Facebook. Infelizmente é o jeito. Infelizmente é o jeito. Então, depois, na modernidade, né, quem inaugura o estudo científico da moralidade humana, efetivamente, é Gall. É Gall. E é isso que Augusto Comte observa. Com suas análises, né, relacionando a anatomia cerebral com as funções cerebrais, Gall estabelece dois princípios centrais, que é o que Augusto Comte indica aqui no Catecismo Positivista. O primeiro é que existe uma pluralidade de funções cerebrais. Augusto Comte identifica 18 funções cerebrais mínimas. 18, não é? Essa pluralidade são organizadas em sentimentos, inteligência e atividade prática. Dessas 18, então, 10 são dos sentimentos, 5 da inteligência e 3 da atividade prática. Então, Gall estabelece a pluralidade das funções cerebrais. E, além disso, ele indica que cada uma dessas funções cerebrais tem um espaço específico principal no cérebro. Então, existem funções e a cada uma dessas funções a cada uma dessas funções corresponde um órgão. Então, a interpretação moral criada por Gall é uma interpretação moral a partir do que nós chamaríamos de neurociências. Diria Augusto Comte que não existe função sem órgão, não é? O quadro da natureza humana tem a descrição da natureza humana tem que ser referida aos órgãos específicos, não é? E aí, a partir das pesquisas de Gall, de Spurzheim, de Broussais, de Bichat e de muitos outros, Augusto Comte vai identificando onde no cérebro, onde aqui, né, nesse negócio que nós temos aqui em cima, onde ficam cada uma das funções cerebrais. Não é? Quais são os lugares em que as funções morais têm sede. Não é? Bem, além disso, Augusto Comte observa que o cérebro não é um órgão, né, mas é um conjunto de órgãos. Não é? Nós temos o cerebelo, nós temos dois hemisférios, aí nós temos corpos aqui atrás, temos um corpo ali no meio, ali dentro, e assim por diante. Né? Então são vários órgãos que são reunidos aqui, né, protegidos aqui pela caixa craniana. Não é? Então foram essas as observações que nós lemos de Augusto Comte na semana passada. Então, de novo, a base da moral, um estudo verdadeiramente científico da moralidade humana tem que fazer referência à neuroanatomia, à neurofisiologia. Se não fizer referência, vai ser uma interpretação metafísica, porque vai atribuir funções sem indicar órgãos. Não é? A ausência de órgãos específicos para as funções propriamente uma das maneiras de nós definirmos a metafísica. Não é? O Gabriel pergunta, pelo que você sabe, a neurociência moderna confirma essa descrição de Gall? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Essa é uma pergunta bastante interessante. Sim e não. A chamada, o que a gente chama hoje em dia de neurociência, né? Gall chamava de frenologia. A frenologia era neuroanatomia, neurofisiologia e também interpretação moral. Não é? É mais amplo do que a neurociência atual. Mas, enfim, isso é um pouco secundário. As concepções fundamentais de Gall que Augusto Comte apresenta, né, que eu repeti aqui, não é? A pluralidade de funções, e 2, a existência de
locais específicos no cérebro em que essas funções têm sede, essas duas concepções, a chamada neurociência contemporânea confirma largamente. Largamente. Na verdade, as concepções de Gauss são a base da neurociência, não é? Apesar dos exageros que surgiram a partir da obra de Gall e de Spurzheim, né, dos exageros da frenologia, e apesar dos exageros do próprio Gall, não é, essas concepções fundamentais dele, que Augusto Comte valorizava extremamente, não é, essas concepções são a base da neurociência, não é? Enfim, não dá para ter não dá para ter de verdade uma interpretação moral, vamos lá, uma psicologia sem essa referência à base da neurociência, não é? Essa base cerebral efetivamente, né? Então isso é bastante comprovado. É claro que nós sabemos hoje em dia, né, que embora as funções cerebrais se concentrem em alguns lugares do cérebro, elas são as funções acabam se espalhando um pouco pelo conjunto do cérebro, né? Ou às vezes não por todo o cérebro, mas por áreas adjacentes, não é? Então não são lugares específicos. Então há uma certa concentração com um esparramar ali ao redor. Mas isso acaba sendo mais uma precisão, não é? Uma precisão de concepção que propriamente uma correção da concepção de Gall, não é? Bem, então vamos passar aqui a leitura comentada. A mulher, Clotilde, a filha, comenta: semelhante explicação, meu pai, dissipa inteiramente a confusão teórica que acessoriamente me ofereciam os dois aspectos essenciais da ordem humana. Tendo a minha ignorância teórica, né, me preservado dos dogmas clássicos sobre a nossa natureza, eu pude apreciar melhor a realidade das noções morais empregadas pela sociologia e reconhecer a coincidência dessas noções, não é, com os resultados espontâneos devidos à razão comum. Aí o sacerdote responde: para fundar diretamente a ciência final, então Augusto Comte, a partir de agora, vai entrar diretamente nessa reflexão, né, sobre a moral. Basta, minha filha, sistematizar convenientemente a decomposição que essa sabedoria universal não tardou em perceber no conjunto da existência humana, distinguindo, né, no conjunto da existência humana o sentimento, a inteligência e a atividade. Então, quando nós afirmamos que a natureza humana se divide em sentimentos, inteligência e atividade, essa concepção por si só funda a ciência da moral. E essa concepção por si só é a sistematização da sabedoria humana acumulada e desenvolvida ao longo do tempo. Acumulada, desenvolvida e reafirmada ao longo do tempo. Essa análise fundamental, apreciável sob diversas formas nos mais antigos poetas, acha-se nesses poetas, né, completada empiricamente pela divisão geral dos nossos pendores, né, a divisão geral das nossas inclinações em inclinações pessoais e sociais. Embora as teorias teológicas e, sobretudo, as teorias metafísicas fossem especialmente incapazes de representar essa última noção, não é, a noção de pendores sociais, não é, a sua evidência espontânea superou sempre os sofismas filosóficos nos espíritos incultos.
Ai, 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 ai. Gente, hoje eu estou eu estou misturando as coisas. Isso nós já lemos na semana passada. Desculpem-me, desculpem-me, desculpem-me. Desculpem-me. Hoje as coisas estão um pouco confusas. Enfim, essas observações, a leitura de Augusto Comte nunca é desperdiçada, né? Mesmo relembrando o que nós vimos, vale a pena. Enfim, peço muitas desculpas pela confusão. Muitas desculpas pela confusão. Caramba, hoje nós estamos. As coisas parece que não estão funcionando como deveriam funcionar. Ah, caramba, realmente peço desculpas. Bem, então, começando de onde deveríamos ter começado. A mulher, a filha, Clotilde comenta: meu pai, eu vejo todo o alcance direto do duplo princípio estabelecido pelo último precursor do positivismo. Não é? O último precursor é Gall e o duplo princípio é isso, não é? A multiplicidade das funções cerebrais e a localização no cérebro das funções, não é? As relações contínuas entre nossos sentimentos e pensamentos, não é? Como as relações naturais dos nossos vários instintos, não podiam ser bem representadas por causa da separação exorbitante das sedes que havia sido atribuída outrora, né? Que havia sido atribuída antes. A teoria cerebral permitiu, então, conceber essas importantes relações de modo a aperfeiçoar o conhecimento real dessas relações. No entanto, tirando os órgãos nutritivos essa atribuição moral, que repugnava ao destino grosseiro dos órgãos nutritivos, parece-me, entretanto, que isso cria uma grave lacuna geral a respeito das ligações incontestáveis desses órgãos com as nossas funções superiores, não é? Das ligações incontestáveis dos órgãos nutritivos, né? As vísceras, o estômago, o fígado, o rim, o intestino e assim por diante, né? Não é? A relação das vísceras com os órgãos superiores, em particular com o cérebro, né? A influência recíproca entre o físico e o moral, exagerada pela antiga hipótese, ainda assim ela me parece desprezada na nova concepção. O sacerdote Augusto Comte, o pai, então responde: essa censura não é aplicável, minha filha, senão ao esboço da teoria cerebral. Não cabe ao estado definitivo da teoria cerebral em que essas grandes relações se acham plenamente sistematizadas. Conservando da antiga opinião as noções reais que por tanto tempo a abonaram, devemos primeiro restringir essas influências vegetativas aos pendores propriamente ditos, sem lhes conceder nenhuma ação direta sobre as funções intelectuais, nem mesmo sobre os impulsos práticos. Então vejam, a influência das vísceras, não é? A influência do físico, do corpo de um modo geral, não é? A influência do corpo sobre o quadro cerebral, o que Augusto Comte está afirmando é que essa influência se dá sobre os pendores, sobre aquilo que Augusto Comte chama de sentimentos. Não há uma influência direta, pelo menos, sobre a inteligência e sobre os impulsos práticos. As regiões especulativa e ativa do cérebro só têm comunicações nervosas com os sentidos e os músculos, a fim de perceberem e modificarem o mundo exterior. Pelo contrário, a região afetiva, que constitui a massa principal do cérebro, não tem laços diretos com o exterior, ao qual se liga indiretamente pelas suas relações próprias com a inteligência e com a atividade. Porém, afora essas ligações cerebrais, existem nervos especiais que ligam a parte afetiva profundamente aos principais órgãos da vida de nutrição,
por efeito da subordinação necessária do conjunto dos instintos pessoais à existência vegetativa. Se essa correspondência geral puder ser bastante especificada, como devemos esperar, ela fornecerá meios poderosos para aperfeiçoar mutuamente o físico e o moral do homem. Não é? Então, o que Augusto Comte está indicando é que os sentimentos, a massa principal do cérebro é dominada pelos sentimentos, pela parte afetiva. E não há nervos ligando diretamente a parte afetiva à realidade externa do ser humano. Não é? A parte afetiva do cérebro se vincula com a realidade externa, passando pelos órgãos da inteligência e pelos órgãos da atividade prática. Em outras palavras, os sentimentos sofrem a interação, não é? Sofrem a influência da inteligência e da atividade prática para se manifestarem. Por outro lado, a parte afetiva do cérebro se vincula diretamente às nossas vísceras. Então é por isso que as vísceras acabam tendo uma influência sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa afetividade, porque a relação das vísceras, né, aqui, né, dos instintos nutritivos com a parte afetiva do cérebro é direta, mas a parte, o mundo, de um modo geral, a relação da parte afetiva do cérebro com o mundo externo, ela se dá de maneira indireta. Se dá de maneira indireta, mediada pelos órgãos da inteligência e pelos órgãos da atividade prática. Ou seja, pelos sentidos. Pelos sentidos. Bem, aí a mulher, não é? A filha, Clotilde, comenta: essa concepção positiva da natureza humana parece-me, meu pai, muito de acordo com a experiência universal, sobretudo porque funda diretamente a nossa unidade sobre a subordinação contínua do espírito ao coração. Você já tinha explicado que dos dois modos próprios a esse predomínio afetivo, não é? A esse predomínio afetivo, o regime altruísta é o único que pode dar ao homem, mesmo individual, uma unidade completa e duradoura, embora mais difícil de constituir que a unidade egoísta. Mas semelhante teoria da harmonia humana ainda me oferece uma grave dificuldade para conciliá-la com a primeira lei da animalidade, que proclama a intermitência de toda a vida de relação, sem poder excetuar as funções cerebrais, visto como a verdadeira unidade não pode ser descontínua. A inteligência e a atividade podem e devem descansar periodicamente, como os sentidos e os músculos correspondentes. Pelo contrário, a afeição não comporta nenhuma suspensão. Nós poderíamos deixar de amar em nós e fora de nós, por acaso? Não é? Então, vejam só, Augusto Comte descreve, faz ali uma pequena descrição de neuroanatomia e de neurofisiologia, né? Descreve o cérebro, não é? Como é que o cérebro, muito brevemente, ele descreve como é que o cérebro se organiza e a partir daí como é que se relacionam as funções cerebrais. Bem, a partir daí, não é? Augusto Comte observa, reafirma que os sentimentos dominam o conjunto da existência humana, a chamada afetividade, não é? A afetividade domina a existência humana. Aí Clotilde pergunta, muito bem, realmente, né, o altruísmo, é somente o altruísmo que pode criar uma harmonia geral no ser humano, individualmente e socialmente e coletivamente. Mas essa harmonia, ela pode apresentar intelectualmente uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? É a seguinte,
né, é a primeira lei da animalidade, é a lei da intermitência das funções. A gente se exercita e tem que descansar, assim como os músculos, não é? Ou os músculos de movimento consciente, né? A gente mexe e tem que descansar. Mesmo o coração, por exemplo, o pulmão, não é? Eles não param, mas eles diminuem a atividade, né? No caso do coração, do pulmão, essa diminuição da atividade é o descanso, não é? Mas a musculatura a gente tem que descansar, parar mesmo, né? Não é? Assim como a musculatura, o pensamento tem que parar. Mas, e no caso dos sentimentos? A gente para de sentir? Essa é uma questão que tem que ser considerada com cuidado. E é isso que Augusto Comte vai comentar agora, né? Então, o sacerdote, o pai Augusto Comte, né, comenta: a ligação direta entre a vida afetiva e a vida vegetativa, né, entre a vida afetiva de afetos e a vida de alimentação, não é? Essa ligação direta deve nos levar a considerar a primeira, a vida afetiva, como tão contínua como a segunda, como a vida vegetativa, não é? Então, a ligação entre os sentimentos e a nutrição é direta e as duas acontecem continuamente. Para conciliar essa continuidade necessária com a intermitência comum a toda a vida de relação, basta considerar a duplicidade cerebral. Todos os órgãos do cérebro são, como os sentidos e os músculos, compostos de duas metades simétricas, separadas ou contíguas, cada uma das quais pode funcionar durante o repouso da outra. Essa alternância permite que o sentimento não experimente nenhuma interrupção, apesar da intermitência cerebral. Algumas vezes, a inteligência funciona assim durante o sono, se não mediante o aparelho contemplativo diretamente ligado aos sentidos, pelo menos mediante o aparelho meditativo, que não depende imediatamente dos sentidos. Daí resultam os sonhos, estados passageiros de alienação mental, em que, como acontece na loucura, os impulsos subjetivos prevalecem involuntariamente. Essa persistência acidental das funções intelectuais durante o sono permite compreender, por analogia, a persistência normal das funções afetivas. Mas ela fornece, além disso, o testemunho indireto desta última. Não é desta última, quer dizer, da persistência normal do afeto. Porque os sonhos trazem sempre o cunho dos instintos dominantes. Como o coração dirige o espírito durante a vigília, apesar das impressões exteriores, o coração deve dominar mais quando estas, que devem dominar ainda mais as impressões exteriores quando essas se acham suspensas. Pode-se então esperar que a teoria cerebral conduza finalmente a bem interpretar os sonhos e mesmo a modificá-los, segundo o voto prematuro de toda a antiguidade. Então Augusto Comte observa que ele baseia, né, a permanência dos sentimentos, né, da atividade afetiva na divisão em dois hemisférios do cérebro. Enquanto um descansa, outro atualiza, o outro permanece em atividade. Daí nós teríamos, né, a permanência dos instintos afetivos. De qualquer maneira, né, além disso, Augusto Comte também observa que enquanto a inteligência, a parte da contemplação, a parte ativa do cérebro, né, do entendimento da realidade, a parte ativa está descansada, está parada, está reclusa, né, por assim dizer, durante o sono, a parte
meditativa, a parte passiva, continua funcionando. E é a partir da interação da parte meditativa com o contínuo funcionamento dos sentimentos, é dessa interação que surgem os sonhos. Então, esse parágrafo, por um lado, resolve a intermitência, não é, do funcionamento do cérebro com a permanência dos sentimentos, e, por outro lado, apresenta a teoria dos sonhos de Augusto Comte. Não é? Vejamos ali. O Gabriel faz um outro comentário. Somente agora eu percebi isto. No diálogo do catecismo, presume-se que a mulher não tem nenhuma educação formal prévia, possuindo apenas os requisitos de uma antiga fé católica. Isso demonstra, de certo modo, o próprio processo de conversão de Clotilde, além do próprio processo transitório em que o Ocidente está inserido atualmente. Sim. Essas suas observações são bastante corretas. Exatamente. Não apenas a conversão de Clotilde ao positivismo como o processo mais amplo do Ocidente. Sim, é isso mesmo. Boa observação. Continuando. A mulher, a filha, Clotilde, né, eu não poderia entender suficientemente, antes de continuar ali, o Paulo Henrique faz também um comentário. A capacidade analítica de Augusto Comte, com o pouco que se conhecia naquela época sobre a neurofisiologia, é admirável, mas há atualizações que me instigam a conjecturar o quanto mais ele avançaria, baseando-se nas interpretações mais modernas, como vemos até com alguns famosos neurocientistas brasileiros. Eu não diria, Paulo, que o que se conhecia naquela época era pouco. O que acontece é que de lá para cá nós desenvolvemos outras técnicas, né, que permitem uma exploração mais aprofundada, mais detalhada. O conhecimento que havia naquela época era enorme, era extremamente detalhado e, enfim, o que Augusto Comte observa, as reflexões de Augusto Comte eram up to date, né? Estavam seguindo a fronteira do conhecimento, não é? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque há algumas pessoas, famosos sociólogos, que escrevem em revistas internacionais, sociólogos, biólogos e assim por diante, que dizem que Augusto Comte tinha uma base empírica limitada, tinha uma base empírica fraca, mas tinha concepções muito boas. Bem, quanto às concepções, nem comento, porque nós sabemos que são ótimas. Mas no caso da base empírica, isso é um erro. Por que se afirma que a base empírica de Augusto Comte seria fraca? Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque nos textos de Augusto Comte, ele simplesmente não perde tempo se referindo às pesquisas feitas na época. Ele não entra em detalhes nas pesquisas. E por que ele não entra em detalhe? Porque ele não queria perder tempo com isso. Não é? Quando nós estamos fazendo uma investigação científica e queremos fazer um texto sobre o estado da arte, não é? Aí nós somos obrigados a apresentar cada um dos autores que estão falando cada uma das coisas sobre um determinado assunto. Mas não era esse o objetivo de Augusto Comte. O objetivo de Augusto Comte era observar o que havia de melhor, e Augusto Comte era um juiz perfeitamente capaz de avaliar o que era realmente bom naquela época, como ele seria um excelente juiz para avaliar o que há de bom hoje, não é? Mas enfim, ele avaliava o que havia de bom naquela época
e tirava as conclusões possíveis. Bem, o que havia de bom naquela época eram coisas excelentes, não é? Essas observações, bem, ele não citava milhares de autores, mas ele citava alguns autores em particular, né? São os autores que eu costumo me referir aqui: Gall, Spurzheim, Broussais, Bichat, Cabanis, Georges Leroy, Lamarck e assim por diante, não é? São autores que realmente tiveram um papel fundamental, nesse caso, né, na fundação, na elaboração de pesquisas que permitiram a criação da moral, da ciência da moral. E as pesquisas de todo esse pessoal eram pesquisas enormes, não é? Com uma base empírica gigantesca. Gigantesca, né? Os livros que eles escreviam são livros de 700, 800 páginas, descrevendo pormenorizadamente, estabelecendo relações, propondo hipóteses, etc, 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 etc. E isso eu me refiro apenas aqui para as pesquisas de neurofisiologia, não é? No caso de Gall, as observações de Gall são a base da neurofisiologia, são a base mesmo, não é? São as concepções que permitem que a neurofisiologia se constitua hoje. As pesquisas de Gall têm mais de 200 anos, não é? Então, foram a melhor base possível mesmo. Bem, o próprio Augusto Comte reconhece que Gall errou em muita coisa, não é? Augusto Comte reconhece aqui, na política positiva ele comenta isso, na filosofia positiva ele comenta isso. Um discípulo de Augusto Comte, o Georges Audifran, comenta isso em volumes, em 2 livros, cada um com 1000 páginas, não comenta em muitos detalhes tudo isso. Então, a base empírica, o conhecimento que Augusto Comte tinha era enorme. Mas no texto dele, ele não se preocupava em ficar citando 1 zilhão de pessoas, porque não faria sentido, não é? Quando a gente escreve um texto científico, ou mais das vezes, quando a gente cita as pessoas, é simplesmente para fingir, para afetar erudição, para dizer que conhece. Não é? Quando a gente submete artigos científicos, aí os pareceristas criticam: olha, tem que citar Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, fulano, beltrano, cicrano. Por que a gente tem que citar? Para dizer que conhece. Qual é a função efetiva nos textos? Nula. É só para citar, é só para perder tempo. Bem, Augusto Comte se recusava a perder tempo, não é? Então é por isso que ele dá a impressão de que a sua base empírica era reduzida. Bem, esse é um dos motivos porque você tem essa impressão de que ele teria uma base empírica reduzida. Bem, eu falei isso tudo a respeito da neurociência, não é? Faço os mesmos comentários a respeito da sociologia. Enfim, minha formação é em ciências sociais, então eu posso falar isso com a maior tranquilidade, não é? A base empírica de Augusto Comte era assombrosa. Ele só não perdia tempo fazendo referência, mesmo porque não era um costume da época dele. Mas há um outro problema. Há um outro problema que cria um outro problema filosófico que dá a impressão de que Augusto Comte não tinha uma base empírica grande, que não teria algo chamado de base empírica. Qual que é o problema? É o presentismo, é o considerar que as pesquisas científicas, somente o que é feito hoje tem validade. Bem, isso é um problema de anacronismo, é um problema de perspectiva histórica, não é? É evidente que a massa de conhecimentos empíricos hoje é muito maior que a de 250 anos, de 200 anos atrás, né? Por muitos motivos. Mas isso não quer dizer que os conhecimentos que nós tenhamos hoje sejam necessariamente melhores que os de 200 anos atrás. Ou por outra, isso não quer dizer que os conhecimentos havidos 200 anos atrás fossem ruins. Não quer dizer que fossem ruins. É essa a questão, não é? Por exemplo, Aristóteles escreveu há quase
2.400 anos, há 24 séculos. A política dele, né, o livro A Política de Aristóteles, ou então A Constituição de Atenas. O livro A Constituição de Atenas foi descoberto, né, em escavações na década de 1880. Quem lê o livro A Constituição de Atenas parece que está lendo um livro de ciência política de hoje. De hoje. É um livro que tem 2.400 anos. A política, a mesma coisa. É claro que no livro A Política há preconceitos. Por exemplo, a defesa ou a justificativa da escravidão. Algo que para nós é inaceitável hoje em dia. Bem, paciência, não é? Temos aí que contextualizar. Mas deixando de lado esses preconceitos, esses lamentáveis preconceitos, que naquela época eram absolutamente normais, não é? O livro A Política de Aristóteles é brilhante. Ou então, um outro livro dos gregos, né? A História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. É um livro brilhante. É brilhante em termos de narrativa, de relações internacionais. Não deve nada a nenhum autor do século XX, ou do século XXI. Nada. Não é? Em termos de história, não deve nada. Não é? Então, em suma, não é? Quando algumas pessoas afirmam que a base empírica de Augusto Comte seria fraca, ruim, mais que uma injustiça, é um erro. É um erro. É um erro e uma injustiça com Augusto Comte, e é um problema de anacronismo, né, de perspectiva histórica, né, em que se dá muita ênfase ao conhecimento do presente, que nós temos neste momento. Não é? Enfim, é claro que, enfim, como nós mesmos vamos comentando aqui, né, muitas observações de Augusto Comte têm que sofrer alguns ajustes, algumas correções, mas a base dele está correta. A base dele está correta. E é isso que importa. A base dele está correta, com os conhecimentos que havia 170, 200 anos atrás. Não é? Então, o conhecimento que estava disponível 170, 200 anos atrás era bom. Era bom. Augusto Comte era um grande pensador, tinha uma sensibilidade científica excepcional, não é? E o conhecimento em que ele se baseava, evidentemente tem, não é? Bem, o Gabriel faz uma observação. A existência da biblioteca positivista já prova o equívoco de se afirmar que Augusto Comte não tinha base empírica. Sim, exatamente. Exatamente. Não é? O nosso amigo Hernani. Voltamos. O nosso amigo Hernani sempre comenta que a biblioteca positivista é uma coleção de 150 volumes em síntese, né, que é moral, história, ciência e poesia, nessas 4 áreas. Seriam as referências bibliográficas de Augusto Comte. Na verdade, Augusto Comte leu muito mais, mas esses 150 volumes da Biblioteca Positivista são as referências bibliográficas mínimas, né? ou as referências bibliográficas boas que Augusto Comte indicava, né, para o proletariado. Né? O Paulo comenta, está picotando o sinal. Pois é. Hoje está difícil, né? Hoje nós estamos com dificuldades técnicas. Enfim, como eu fiz essa longa digressão sobre a base empírica de Augusto Comte, né? Então nós já ocupamos bastante tempo. Vamos parar por aqui hoje. Na semana que vem nós continuamos a leitura aqui do Catecismo Positivista. Só para concluir essa digressão, o comentário que eu fiz sobre a base empírica de Augusto Comte, evidentemente não é uma crítica a você, Paulo. Evidentemente.
não é? Evidentemente, não são comentários que outras pessoas fizeram, não é? E que fazem de modo habitual e que, enfim, é o tipo de coisa que exige, se não uma resposta, pelo menos uma reflexão cuidadosa do que significa isso, não é? Então, enfim, esse meu comentário, a sua observação suscitou essas minhas reflexões, não é? Enfim, pelo menos a título de reflexão mesmo, né? Para a gente entender, para a gente entender o que é contextualizar as ideias, contextualizar o conhecimento empírico e assim por diante. Além do mero fato da observação banal de que diferentes momentos têm diferentes concepções. Não é essa afirmação banal não quer dizer nada, né? A gente tem que entender um pouquinho melhor. Então, é essa reflexão que eu propus agora nessa digressão. Não é? O Gabriel faz ali um outro comentário também a respeito dessa digressão, né? Até mesmo o confucionismo de mais de 2.000 anos é muito superior moralmente e intelectualmente a doutrinas de criação mais recente na humanidade, como o liberalismo, o identitarismo, etc. Sim, né, exatamente. Então, o comentário do Gabriel no sentido de que não é porque é mais novo que é melhor, não é porque é mais antigo que é pior. Não é? Realmente, o confucionismo é muito superior ao liberalismo, ao identitarismo, realmente. Bem, então vamos passar aqui aos comentários do nosso sermão, né? Vejam só, Augusto Conte, ele usa a expressão, ele fala sempre. Ali o Paulo ali responde ali ao meu comentário, né? O Paulo diz, né? Sem problemas, se precisar esclarecer alguma dúvida sobre o que foi exposto, sobre o funcionamento do cérebro, etc., a gente pergunta ou aponta posteriormente nas mensagens. Perfeito, está ótimo, obrigado, Paulo. Mesmo porque, lendo aqui o catecismo, isso... Não apenas o que a gente lê, o que eu, pelo menos, leio no catecismo, né, sou obrigado aqui a comentar, não é? Como a interação do público, os seus comentários, Paulo, os comentários do Gabriel, do Hernani, do Marcelo Vale, de outras pessoas, né? Os comentários sempre me obrigam a pesquisar, não é? Então, no caso aí do funcionamento do cérebro, né, dos dois hemisférios e assim por diante, esse é um tema que exige uma pesquisa, né, sobre o que se fala atualmente, o que a neurociência apresenta, não é, a respeito desses assuntos, não é? Mas enfim, obrigado pela boa vontade em entender minha digressão, né? E também obrigado pela boa vontade em se dispor a colaborar, né? Realmente obrigado. Bem, Augusto Conte usa a expressão funcionalismo público. Ele fala que o grande ser, o objeto da veneração do ser humano é a humanidade. Não é? Ele propõe uma ética, uma moral que não é individualista, que não se limita ao indivíduo, mas que afirma a coletividade, não apenas a coletividade que vive hoje, mas a coletividade que se desenvolve ao longo do tempo. Isso aí se condensa na noção de humanidade. Literalmente se condensa, porque a humanidade tem uma figura, tem um rosto. Não é? Acaba sendo a figura de Clotilde. Não é? Embora não precise ser. Não é? Nós respeitamos Clotilde, valorizamos tanto que Clotilde que pomos ali o seu rosto, mas poderíamos pôr o rosto de outras moças de 30 anos, não é? Poderiam ser chinesas, no caso dos chineses, poderiam ser de tez mais escura, dependendo se forem africanas, ou se forem brasileiras, ou norte-americanas, e assim por diante, não é? Então, a humanidade ela é uma concepção, é uma concepção que
condensa a coletividade humana e inspira sentimentos individuais também para nós. E aí permite conjugar o individual e o coletivo. Bem, esse objeto da nossa veneração, não é? Esse objeto da nossa profunda veneração, e é por isso que Augusto Comte chama a humanidade de nossa deusa, não porque seja todo poderosa, não porque tenha criado o universo, as leis naturais, mas porque é objeto da nossa veneração, da nossa mais profunda e sincera veneração, não é? A humanidade é a nossa providência real e todos nós, seres humanos, somos seus servidores. Nós atuamos para benefício da humanidade. Bem, nós atuamos para benefício da humanidade. Ao mesmo tempo, Augusto Comte fala que nós temos que atuar, quando nós atuamos, não apenas para nós mesmos, mas em benefício dos demais, nós temos uma atuação pública. Então nós atuamos, mesmo que apenas nas nossas atividades privadas, nós temos que orientar nossas ações, pelo menos nossos sentimentos, para o bem público. Nós somos, então, servidores com vistas à utilidade pública. A partir dessa concepção, né, da conjugação dessas perspectivas, Augusto Comte propõe que todos nós sejamos funcionários públicos. Todos nós sejamos funcionários públicos. Não porque cada um de nós tenha um emprego no Estado ou numa empresa do Estado, mas porque todos nós estamos dedicados ao bem público. Bem, essa expressão que é explicada assim, explicada na verdade, explicada filosoficamente, moralmente, sociologicamente, se torna uma expressão realmente bela, realmente superior. Eu, pelo menos, acho que é uma expressão inspiradora. Essa expressão já foi objeto de várias interpretações, de erros interpretativos, alguns feitos de boa fé, outros de má fé, não é? Já adiantando aqui o argumento, quem errou essa interpretação de boa fé foi o crítico literário marxista, o Alfredo Bozzi, num texto que ficou famoso, a Arqueologia do Estado-Providência. Ele fala que para Augusto Comte, como todos devemos ser funcionários públicos, o que Augusto Comte estava dizendo é que todos nós devemos trabalhar para o Estado. Portanto, Augusto Comte estava dizendo que o Estado tem que crescer. Essa interpretação do Alfredo Bozzi, que era um crítico literário, ele não fez jus à sua formação em literatura, porque errou totalmente a interpretação. Mas enfim, ele cometeu esse erro de boa vontade. Então, tudo bem. Errou, mas foi de boa vontade, não é? Quem errou de má vontade, quem quis errar, não poderia deixar de ser o Olavo de Carvalho, não é? O grande pensador do reacionarismo brasileiro, proto-fascista, para não dizer fascista, né? Não é? Olavo de Carvalho, no livro O Jardim das Aflições, fala que Augusto Comte falava em funcionários públicos, querendo com isso dizer que todos têm que trabalhar para o Estado. Logo, o Estado ocuparia tudo, então Augusto Comte seria um teórico do totalitarismo. Não é? É uma interpretação tão maluca, não é, que, enfim, só a má fé pode justificar essa tolice, não é? Enfim, dois autores brasileiros, um de direita, outro de esquerda, um de boa fé, o Alfredo Bozzi, outro de má fé, o Olavo de Carvalho, os dois cometem o mesmo erro, não é? Dizendo que a expressão funcionário público corresponde às pessoas que trabalham para o Estado. Não, não é. Não é isso. Enfim,
a ideia, o argumento, eu já apresentei aqui, né? O que é a expressão, qual que é a origem dela e quais que são os equívocos, não é, que ela suscita. E já até indiquei aqui 2 exemplos muito claros, né, desses equívocos. Eu quero então só comentar aqui algumas observações, apresentar o trecho em que Augusto Comte usa essa expressão e fazer algumas outras observações, né, para não preencher a explicação, mas para dar mais detalhes, para torná-la mais compreensível, mais racional, não é? De qualquer maneira, né, esses comentários aqui, muitos deles, eu fiz 15 anos atrás, em 2008, num artiguinho chamado 2 erros sobre o positivismo, autoritarismo e funcionalismo público. Foi publicado numa revista de Maringá, a revista Espaço Acadêmico. É uma revista eletrônica, foi publicada, né, teve parecerista, etc. Foi publicada, aí o editor mudou, né, da localização física da revista, né, passou de um servidor, passou para outro, e nessa passagem muitos números da revista se perderam. E, infelizmente, o número em que estava esse meu artigo, se perdeu. Mas eu pus no meu blog. Então, no meu blog, lá, né, no Filosofia Social e Positivismo, vocês encontram exatamente esse texto, né? 2 erros sobre o positivismo: autoritarismo, funcionalismo público. Não é? Bem, onde que Augusto Comte põe essa expressão funcionalismo público, funcionários públicos? Augusto Comte usa essa expressão no livro Discurso sobre o Conjunto do Positivismo. Esse livro foi escrito em 1848, é quase uma espécie de manifesto positivista. Marx, né, o fundador lá do marxismo, escreveu com Engels o Manifesto do Partido Comunista, em 48 também, né? Então, curiosamente, no mesmo ano, Augusto Comte escreveu o Discurso sobre o Conjunto do Positivismo, que é quase um manifesto político sobre o positivismo. Não é? Faz análise de conjuntura, faz uma análise sociológica, comenta a história do Ocidente e do mundo até então, propõe uma série de medidas, não é? E apresenta o conjunto do positivismo. Então é um manifesto do positivismo. Nesse livro, né, no Discurso sobre o Espírito do Positivismo, há um capítulo chamado A Eficácia Popular do Positivismo. Isso em 48. Em 1851, 3 anos depois, Augusto Comte pegou esse discurso e pôs como um prefácio geral ao sistema de política positiva. E aí mudou o título de Discurso sobre o Conjunto do Positivismo, mudou para Discurso Preliminar sobre o Conjunto do Positivismo. Aí fez algumas mudanças estilísticas, algumas referências a acontecimentos, mas o texto básico permaneceu o mesmo, né? Então, no capítulo 3, né, que é a eficácia popular do positivismo, não é? Augusto Comte faz uma observação muito interessante, né? Aliás, antes de comentar, Augusto Comte, os comentários que eu vou apresentar, né, um parágrafo, esses comentários são feitos na avaliação que Augusto Comte faz do comunismo. Né? Eu me referi aqui agora há pouco a Marx, a Engels, né? Então na avaliação do comunismo. Augusto Comte não se referia a Marx e a Engels, mas o que ele chamava de comunismo pode muito bem ser aplicado ao comunismo comunista marxista mesmo, né? Então, vamos lá, né? Sob esses diversos aspectos, o princípio fundamental do comunismo é, então, necessariamente absorvido pelo positivismo. Ao fortalecê-lo bastante, né, ao fortalecer o princípio do comunismo, a nova filosofia, o positivismo, estende-o mais,
pois que o positivismo aplica o princípio do comunismo a todos os modos quaisquer da existência humana, indistintamente votados ao serviço contínuo da comunidade, conforme o verdadeiro espírito republicano. Não é? Então, enquanto, né, o princípio fundamental do comunismo, o espírito, o caráter social das atividades humanas, enquanto o comunismo se refere apenas à riqueza material, ao dinheiro, não é? O positivismo considera esse princípio, mas ele aplica esse princípio a toda a realidade humana, não é? E vejam, indistintamente votados ao serviço contínuo da comunidade, que é o verdadeiro espírito republicano. Bem, os sentimentos de individualismo, assim como as vistas de detalhe, tiveram que prevalecer durante a longa transição revolucionária que nos separa da Idade Média. Mas os sentimentos de individualismo convêm ainda menos que as vistas de detalhe, não é? Tanto o individualismo como as vistas de detalhe convém menos ainda à ordem final da sociedade. Então agora Augusto Comte faz a observação que nos importa mesmo, né? Em todo estado normal da humanidade, cada cidadão qualquer constitui realmente um funcionário público, cujas atribuições mais ou menos definidas determinam por sua vez as obrigações e as pretensões. Esse princípio universal deve certamente prevalecer, deve certamente se estender até a propriedade, em que o positivismo vê sobretudo uma indispensável função social, destinada a formar e a administrar os capitais por meio dos quais cada geração prepara os trabalhos da seguinte. Sabiamente concebida, essa apreciação normal enobrece sua possessão, sem restringir sua justa liberdade e mesmo fazendo a liberdade ser melhor respeitada. Então, né, nesse trecho, Augusto Comte observa, né, que em todo estado normal da humanidade, cada cidadão constitui realmente um funcionário público, cujas atribuições definidas determinam suas obrigações e suas pretensões. Não é? Por que logo antes Augusto Comte falou ali que o individualismo e as vistas de detalhe convém pouco à ordem normal da humanidade? Porque o individualismo, né, o individualismo significa a pessoa se concentrar somente em si mesma. E a vista de detalhe significa perceber a particularidade e negar a visão global. Bem, o individualismo é uma forma de vista de detalhe. O individualismo nega a concepção geral da sociedade. Então, o que Augusto Comte está dizendo? Contra o individualismo e contra a visão de detalhe, que são os elementos que caracterizam a metafísica, contra a positividade, nós temos que afirmar a positividade, a visão de conjunto e a valorização a perspectiva filosófica global e a perspectiva social global. Bem, quando a gente tem uma visão de conjunto, e quando a gente valoriza o conjunto da sociedade, e quando a gente valoriza, quando a gente reconhece que todos nós trabalhamos para o bem comum, que é o princípio republicano, fica muito claro que todos nós trabalhamos para o bem público. Todos nós trabalhamos para o bem público, quer nós sejamos funcionários de empresas privadas ou trabalhemos privadamente, quer nós trabalhemos para o Estado ou para qualquer outro tipo de trabalho. O trabalho doméstico, o trabalho em organizações não governamentais, as pessoas que não podem trabalhar, não é, mas inspiram bons sentimentos e assim por diante, não é?
o estatuto jurídico do trabalho não importa. O que importa é a dedicação para a coletividade. É a dedicação para a coletividade. Opa. O Gabriel faz um comentário. Essa própria confusão, feita usualmente por acadêmicos, de que público estatal, de que o público é igual a estatal, né? Essa confusão me parece estar enviesada para favorecer a ideologia estatista totalitária, seja dos marxistas-leninistas, seja dos fascistas, pois dá a entender que aquilo que pertence ao Estado também pertence ao povo, o que é claramente mentira. Para os totalitários, evidentemente, essa confusão entre funcionário público e trabalhador do Estado, certamente é uma forma, é uma concepção usada pelos totalitários, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas essa confusão, ela tem origem no direito, nas reflexões jurídicas. Não é? Ela é própria do direito, em que o público é igual apenas ao que é estatal, e o que não se refere ao Estado é privado, é particular. Particular é aquilo que é próprio de uma pessoa, o público é comum a todos. Então, o particular, né, o que é do âmbito doméstico, do âmbito familiar, do âmbito individual, a gente fala que é particular porque não se refere ao conjunto da população, né? A expressão privado é mais clara ainda nesse sentido. O privado é aquilo que não tem, é a ausência. O privado, né, o âmbito privado é aquilo que não tem. O que não tem? Não tem o caráter público, não tem o caráter do que é comum a todos. Não é? Essa expressão privado tem origem grega ou romana. Eu tenho que verificar, quem faz essa observação é uma filósofa alemã, a Hannah Arendt. Eu tenho que ver lá nos livros da Hannah Arendt o que ela comenta especificamente, mas enfim, seja grego, seja romano, a noção de privado é isso, de que há uma ausência ali. Bem, de qualquer maneira, a igualdade entre público igual a estatal, ela tem origem jurídica. Ela tem origem jurídica, não é? Em que, enfim, dos pensadores, dos pensadores modernos, não é? Que consideram que o que não está no Estado é particular, é privado, não é? Então não se refere ao bem público. Seja na concepção do direito, seja na concepção do totalitarismo, há uma oposição entre o público estatal e o privado não estatal. Há essa oposição e o polo forte, o elemento forte, é sempre o Estado. O polo bom é o Estado. Os liberais pegaram exatamente esse pensamento e inverteram. Não é? Disseram, a partir da concepção de que existe uma oposição entre Estado e indivíduos e particulares, consideraram que o público, o estatal, é sempre opressivo e o particular, o individual, é sempre bom. Não é? Então os liberais pegam essa dicotomia, né? Público, estatal, privado, particular, individual, mas aí invertem a relação o valor atribuído, né? Em que o individual, o particular é o bom, não é? E o público, isto é, o estatal, é sempre fonte de opressão. Bem, para nós positivistas, essa oposição pura e simplesmente não faz sentido. Pura e simplesmente não faz sentido. Para nós, o bem comum não se resume ao Estado. Não é? O Estado é um dos agentes do bem público, mas o Estado
como um dos agentes do bem público, é um dos elementos da sociedade. E a sociedade tem muitos elementos. Tem o Estado, mas tem também, não é, o que nós chamamos de igreja. Não é? Nós temos o sacerdócio, nós temos os sacerdotes, os pensadores. Além disso, não é, nós temos também o proletariado na sociedade. Não é? É o conjunto dessas forças sociais que constituem a sociedade. O Estado é apenas um dos elementos. Não é? E, em particular, né, a gente já viu aqui em vários textos de Augusto Comte que o bem público, de modo geral, equivale ao bem do proletariado. Não é o bem do Estado, é o bem do proletariado. Então, o Estado é um dos agentes do bem público. É o agente temporal, porque tem o agente espiritual, que é o sacerdócio, e o bem comum é um valor, é uma concepção, é uma ideia. O bem comum, essa concepção, ela é elaborada e difundida pelo sacerdócio. Então, claro, não existe sociedade sem Estado, mas também não existe nenhuma sociedade sem sacerdócio, porque não existe sociedade sem valores, sem ideias, não é, que organizem, que justifiquem a sociedade. Não é? Então, esses comentários todos que eu estou fazendo são para comentar, não é? Para comentar, para dar continuidade ali à reflexão do Gabriel. Mas, na verdade, são também elementos dos meus comentários que eu ia fazer de qualquer maneira. Não é? De qualquer maneira. Então, vejam só, para o positivismo, a noção de bem comum não se esgota na sociedade, né? No Estado, desculpem, não se esgota no Estado, não é? Augusto Comte fala ali que o verdadeiro princípio republicano, não é o devotamento de todas as forças sociais para o bem comum. É isso que caracteriza uma república, não é? Claro, há o aspecto negativo da república, que é a ausência de monarquia, porque a república é um governo positivo, não é? Da maneira positiva de pensar, de raciocinar. Por oposição à maneira teológica de pensar, de raciocinar. Qual que é a maneira teológica de raciocinar a respeito do governo? É a monarquia. Bem, então, a república, ela consagra, ela exige, não é, o devotamento das forças sociais para o bem comum. De novo, esse devotamento nós não precisamos estar, não é apenas no Estado que é o bem comum. Não é? Aliás, é uma concepção muito mesquinha de sociedade achar que apenas o Estado trabalha para o bem comum. Não é? Se apenas o Estado trabalha para o bem comum, então quem não está no Estado é um canalha, é um bando de canalhas. São mesquinhos. Bem, além de degradar os indivíduos, né, como seres humanos, degrada a atividade desenvolvida pelas pessoas que não estão no Estado. Não é? É claro que o liberalismo consagra essa degradação, afirma, na verdade, essa degradação. Mas, enfim, o positivismo, com muita clareza, o positivismo critica pesadamente essa concepção própria ao liberalismo. Não é? Nós não criticamos as liberdades, o direito de ir e vir, as garantias legais. Isso a gente não critica. Mas, certamente, o individualismo, o egoísmo, não é? A rejeição da concepção de sociedade, isso nós criticamos no liberalismo. Bem, então, mais duas ou três observações, né, para terminar de explicar aqui esse trecho de Augusto Comte. O primeiro é que Augusto Comte fala ali em estado normal. O que é o estado normal? Não é? Augusto Comte afirma que a humanidade tem que se organizar de tal maneira
que haja uma harmonia individual e coletiva, e que haja uma convergência das harmonias individuais com a harmonia coletiva, não é? A harmonia coletiva se dá nas famílias, nas mátrias e na humanidade. E na humanidade não é apenas entre os vivos, mas é em relação aos mortos e àqueles que ainda não nasceram. Então é uma grande harmonia, não é? Essa harmonia, esse grande sistema de harmonias, não é, que são harmonias dinâmicas, não é? Nós continuamos agindo, nos relacionando e assim por diante, não é? É um grande ideal. Não é fácil, mas é plenamente realizável, não é? Para ele se realizar, nós temos que adotar determinados comportamentos, temos que adotar determinadas formas de pensar, temos que estimular determinadas formas de sentir, temos que evitar muitos comportamentos e assim por diante, não é? Então esse conjunto de prescrições, de orientações, não é? Evitar o consumo de drogas, para evitar de estragar o cérebro. O cérebro é muito delicado, não é? Muito delicado, não é? Então, evitar o consumo de drogas que possam estragar o cérebro, não é? Não fazer guerra, respeitar o trabalho, valorizar as mulheres, valorizar os trabalhadores, não é? Orientar a atividade de todos nós para o bem comum. Tudo isso, né, são prescrições necessárias para que o ser humano realize essa harmonia. São prescrições, não são puramente racionais, não são puramente fruto da cabeça de Augusto Comte, mas são fruto do desenvolvimento histórico, não é? Augusto Comte demonstra, não é, que todos esses comportamentos estão se realizando ao longo do tempo, não é? Alguns mais, outros menos, alguns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas eles estão se realizando e precisam, além de se realizarem empiricamente, é necessário uma orientação racional, clara, doutrinária, para organizar, para disciplinar e para dar uma direção mais certa a tudo isso. Bem, esse grande sistema de harmonias, não é, de comportamentos que favoreçam o altruísmo, que diminuam, que comprimam o egoísmo, que melhorem a convergência, que estimulem a paz, evitem as guerras e assim por diante, todo esse conjunto, né, de concepções criam um estado ideal, poderíamos chamar uma utopia. Essa utopia é o que Augusto Comte chama de estado normal, não é? Quando são o conjunto de comportamentos, não é, e de procedimentos próprios ao estado em que a humanidade estará, de maneira dinâmica, estará harmonizada. Isso é o estado normal, não é? Então, no estado normal, todo ser humano, todo servidor da humanidade, todo cidadão, não é súdito, todo cidadão, todo participante ativo da República, todo participante, não é, da humanidade, será encarado como um funcionário público. Bem, há um sentido um pouco mais específico, né, que o estado normal é também, né, a utopia, mas são também aqueles grandes períodos orgânicos da sociedade. Por exemplo, a Idade Média foi um período orgânico, apesar dos inúmeros problemas da doutrina católica, não é? Os aspectos positivos do feudalismo, com a sabedoria prática do sacerdócio católico, organizou uma sociedade que era funcional, que funcionava, né, e que tinha valor, que afirmava valores com clareza. Bem, como era uma sociedade orgânica
e não uma sociedade dedicada a criticar os valores, a destruir os valores, a destruir sistematicamente os antigos hábitos, os antigos costumes, não é, como era uma sociedade normal e não uma sociedade crítica, não é? Nessa sociedade normal da Idade Média, todos os indivíduos mais ou menos se percebiam como contribuindo para o bem comum, não é? Durante a existência de Roma, né, da República Romana e do Império Romano, a mesma coisa. Roma era uma sociedade normal, era um período normal. E de maneira muito clara, em Roma, muito mais que na Idade Média, não é? Todos os cidadãos se viam como participando do bem comum, não é? Então, a noção de que todos os cidadãos, Augusto Comte usa essa expressão, cidadãos, com clareza, citoyen, não é? Todos os cidadãos são funcionários públicos, devem ser vistos como funcionários públicos, não é? Isso é próprio aos momentos de transição, desculpe, aos momentos orgânicos, aos períodos normais. Por oposição, os períodos críticos são aqueles em que as grandes preocupações dos pensadores, dos ativistas, as preocupações são no sentido de destruir os antigos hábitos, cada vez mais. É o que a gente vê. Não é? Augusto Comte comenta que o Ocidente vive um período crítico desde o final da Idade Média. É isso mesmo, o marxismo é ultracrítico. Os identitários, os pós-modernos, são ultracríticos. Eles fazem questão de serem ultracríticos. Se disserem que eles não são críticos ou não são críticos o suficiente, para eles isso é xingamento, é crime de heresia, é crime moral, é chamá-los de tarados, de pedófilos. Não é uma coisa degradante para eles. Bem, não por acaso nós vivemos no Ocidente um período crítico, um período marcado pelo individualismo e pela rejeição das vistas de conjunto. Não é? Nós vivemos uma época de vistas de detalhe. Não é? Não por acaso, como nós vivemos numa época crítica, individualista de vistas de detalhe, é que essa concepção tão bela de Augusto Comte, né, de que todos os cidadãos devem ser encarados como funcionários públicos, não é por acaso que essa expressão foi mal interpretada como querendo significar que todos os cidadãos, todas as pessoas têm que trabalhar para o Estado. Somente numa época crítica, uma interpretação tão estapafúrdia seria possível. Então, o próprio fato de essa expressão ter sido mal interpretada já indica o fato de que nós vivemos uma época crítica, não é? Então, mais do que nunca, esse espírito, né, de devotamento ao bem público é necessário, mais do que tudo, mais do que nunca, aliás. O Gabriel faz mais um comentário. Para quem gostaria de ter uma melhor noção do que seria esse estado normal, o livro Culto Sociolátrico, de Luisa Lagarrigue, talvez valha a pena. Boa indicação, boa indicação. A última observação tem a ver exatamente, né, recupera um pouco ali do comentário do Gabriel. A última observação é que essa organização social, essa república, né, organizada com vistas ao bem comum, em que o Estado tem um papel importante, mas em que o Estado não absorve em si todo o conceito de bem público, nem todo, nem a maior parte, não é? A concepção de organização social do positivismo é a sociolatria. É na sociolatria, não é, que se realizam esses valores todos. Não é? É na sociolatria em que há liberdades, não é? Em que há responsabilidades, em que há o bem comum, em que mesmo as pessoas que trabalham no âmbito privado, que não trabalham para o Estado, sabem que têm responsabilidades coletivas, que tem a tal da responsabilidade social. Não é? Então, a última observação é exatamente essa, não é?
o Estado normal, né? Em todo Estado normal, nós temos esse devotamento para o bem público e, em particular, no Estado normal proposto pelo positivismo, né? Que é para onde a história da humanidade está convergindo com clareza, apesar dos pesares, não é? Essa organização social é a sociocracia. É a sociocracia que realiza isso tudo, né? Que tem essa visão de bem comum. Vamos ver se há mais aqui alguma coisa para observar. Não, basicamente é isso. Bem, então, eu espero que tenham gostado, né? A expressão funcionário público em si é bastante clara, mas pessoas desavisadas, às vezes de boa vontade, às vezes sem boa vontade, né, interpretam da maneira errada. Né? Funcionário público, para Augusto Conte, não é um incentivo a que todos vão trabalhar para o Estado. Funcionário público, essa expressão é no sentido de que todos nós devemos trabalhar, agir, deveríamos orientar nossos sentimentos, nossas ideias, nossa atividade prática para o bem comum. Somos todos servidores da humanidade, não é? E o bem público é o objetivo maior de todos nós. É e tem que ser o objetivo maior de todos nós. Se todos somos servidores da humanidade e buscamos o bem comum, o bem público, não é? É muito fácil entender, então, a expressão funcionário público, não é? Bem, era isso que eu tinha para comentar hoje, né? Espero que tenham gostado da prédica. Tivemos alguns problemas técnicos, né? Infelizmente, a transmissão no YouTube apresentou... não teve transmissão do áudio, apenas da imagem, não é? Então tivemos que encerrar a transmissão no YouTube e ficamos somente aqui no Facebook. O que não é ruim, porque, enfim, a transmissão foi feita de qualquer maneira, não é? Mas, enfim, tivemos essas dificuldades. Espero que tenham gostado, né? Essa reflexão sobre o funcionalismo público, sobre os funcionários públicos, é uma reflexão interessante, bastante tranquila, bastante suave e que indica com clareza qual é o espírito que move o positivismo, não é? O Paulo Henrique comenta ali, grande prédica. Que bom que gostou. Que bom que gostou, Paulo. Que bom que gostou mesmo. Enfim, curtam, compartilhem, recomendem, deem o like, recomendem, compartilhem. Né? Tenham todos e todas uma boa noite, um bom descanso e até a semana que vem. Até logo!